Paz, irmãos. Sentem-se, fique à vontade. Glória a Deus. Eu tenho que dar um jeito nesses pelos dos braços, não sei, estou todo arrepiado. Presença de Deus. Vocês notaram desde a primeira leitura da palavra, e o Sete estava lendo Isaías 43, e ele veio aqui assim, eu quase corri aqui, tirei o microfone da mão dele. Eu pensei, não, o protocolo é feito para ser quebrado. E eu ia tirar o microfone da mão do Sete e cantar: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Porque ele estava lendo essa palavra. E aí estava cantando o Galileu, e o pastor Olavo foi ali: você tem que cantar o homem da Galileia, vai lá e canta o homem da Galileia, canta o homem da Galileia. E eu pensei, meu Deus, eu olhei, só o Júnior sabia tocar essa música, pastor. Perdoa. E o pastor veio ali e deu um grito: vai lá, homem. Não deu. A autoridade de Cristo foi cantada nessa noite. A majestade de Cristo foi cantada nessa noite. O poder curador de Cristo foi cantado nessa noite. E quando nós exaltamos o nome de Cristo, Ele diz: quando tiver 2 ou 3, ali eu estarei com vocês, em meu nome, ali eu estarei com vocês. Por isso você sente, por isso sentimos a presença dEle viva em nosso meio. Eu entendo, há muito tempo atrás, eu ficava desesperado no culto quando eu não sentia a presença de Deus. Eu ia para casa muito chateado, e eu voltava no outro culto pedindo: por favor, Senhor, eu quero ter a tua presença. E às vezes não tinha. E para mim, presença de Deus era quando eu chorava. Quando eu chorava, então, eu sentia a presença de Deus. Passou, e daí um dia alguém me disse: Jairo, tu chora sempre. O pastor lá me disse: tu começa a cantar e tu começa a chorar. Eu disse: é mesmo, Senhor, eu tenho que parar de chorar. Eu vou ter que parar de chorar. Aí eu lutei um tempo assim, caindo algumas lágrimazinhas ainda quando eu cantava. E foi ficando seco, eu não cantei mais, e esgotou a coisa, eu não chorei mais. Passou uns 3 anos que eu não sabia o que era chorar na presença de Deus. Eu disse: Deus, o pastor Olavo me perdoe, mas eu quero voltar a chorar. Não dá, a tua presença vem, eu tenho que chorar. Vou gaguejar, tu faz coisas incríveis, tu não pensava que fazia, mas faz. E de lá para cá eu comecei a entender a presença de Deus de outras maneiras. Às vezes tu te arrepia, às vezes tu fala em língua, às vezes vem um mistério dentro de ti que você tem que gritar. Sentei com a minha esposa essa semana, ontem de manhã foi, e eu queria mostrar um negócio para ela ali, mas eu não conseguia falar. Senta aqui do lado. Fiz sinal, ela sentou, porque eu ia falar e eu ia estragar tudo, por causa da presença de Deus. Aí ela veio e sentou, virei o telefone. Ela olhou. Eu fiz assim: é isso. Eu só podia dizer isso, eu não conseguia abrir, porque a boca, eu ia fazer um griteiro dentro de casa. Era Deus dizendo: eu concordo com isso. Puxa isso para ti, isso é importante. Estávamos na sala agora da ministração, nosso pré-culto, a banda sempre ensaia até às 6 horas, depois vai para uma sala, para a gente ter alguns testemunhos, toma um cafezinho e depois troca de roupa e vem para cá. E eu sentei do lado do Júnior Teixeira e disse: Júnior Teixeira, vai chegar um tempo que nós não vamos precisar se preocupar, porque as redes sociais vão ser fechadas para quem prega o Evangelho.
As rádios vão ser fechadas para quem prega evangelho. Televisão, qualquer meio de comunicação que transmite a palavra de Deus, isso você esquece que vai chegar um tempo que não vai ser permitido. Mas você pode viajar para outro país, eles te tiram o passaporte, você não vai viajar para outro país para pregar o evangelho. Mas como vamos evangelizar? Eu disse para o Júnior, eu creio piamente que será o melhor tempo. Será o melhor tempo. Por quê? Quando Filipe evangelizou o eunuco, batizou ele nas águas, o Senhor pegou ele, transladou e ele se achou em outro lugar. Então não preciso de um avião para me levar para outro país. Entendeu? Precisa de mim, lá o Senhor me prega de volta para casa. Entendeu? Vocês encontram na internet, tem um vídeo, uma cena de pneus queimando, bandeiras queimando, a polícia cercando um cara que está pregando a palavra, e o pessoal, uns talibãs muçulmanos, gritando ao redor, e estava uma baderna doida. E a polícia cercando aquele homem, e ele pregando a palavra assim. Só que ele nunca esteve lá. Ele sonhou que ele estava lá. No outro dia estava no jornal, estava na TV, aquele homem pregando, e no jornal. Mas ele não estava lá, esse americano. Ele sonhou que ele estava pregando. Entenda esse mistério. Como a TV filmou um cara que não estava lá, ele estava. Deus transladou ele, mesmo em sonho ele pregou a palavra lá. Por isso Deus é misterioso. Por isso Deus é misterioso. E vamos nos acostumando, porque nesses últimos tempos a presença de Deus vai sendo intensificada dentro da igreja. Intensificada na tua casa, intensificada na tua vida, intensificada no teu trabalho, a presença de Deus. Porque é necessário. À medida que você começa a ter uma convivência com Cristo, a presença dele é constante. É constante. Não te apavora. Vai ser tão natural contato com os anjos, tão natural que você nem vai contar, eu vi um anjo. Você nem vai falar. Você lembra quando Pedro foi tirado da prisão por um anjo, e ele bateu no portão lá da casa de Maria, onde estava orando, e a moça que veio atender ele voltou correndo, disse: Pedro está no portão, Pedro está no portão. Não é nada, é o anjo dele. Nem foram lá ver o anjo. Era tão normal. É o anjo de Pedro que está lá. Não era Pedro, mas era tão normal para eles esse contato com os anjos. Mas quem são eles? Ministros de Deus ao nosso favor. Então estão sempre aqui para nos servir. Você entende? Você entende? Você não anda sozinho, meu querido. Quando você disse sim para Jesus, o anjo estava ali do lado: deixa comigo, é comigo agora, até a eternidade eu cuido dele. Até a eternidade é com ele. Eu quero ler Lucas 5, um texto conhecido, há uns 2 semanas atrás foi lido esse texto aqui. Lucas 5. Enquanto você abre, aí Cambal, tudo bem? Cambal. Tudo bom. Um anjo dormiu na nossa casa, eu moro na Serra Grande há 27 anos, e eu fui descobrir isso no outro dia.
Eu cheguei em casa quase 11 horas, e minha esposa tinha recebido. Nós só tínhamos o meu guri ainda, quase 5 anos. No outro dia, ele tinha uma Bíblia, conversei com ele dormiu lá, onde a gente arrumou uma cama para ele. Havia uma coisa estranha em nós, uma alegria. Não havia medo daquele homem estranho, que pediu para dormir lá, que foi expulso. Ele passou por umas casas, pedindo pousada, expulsaram ele, botaram os cachorros, um homem saiu com uma espingarda, e ele entrou no mato e ficou observando a minha esposa no portão. Daí ele veio e disse: eu observei que você não é igual àqueles outros lá. Pediu pousada. Minha esposa deu comida para ele, arrumou a cama, ele tinha uma Bíblia. Cheguei de noite, fui lá, conversei com ele. No outro dia eu insisti que ele pegasse o ônibus. Aí botamos na parada na frente, eu levei ele até a parada, espera aqui, 9 horas o ônibus passa. Eu vim para o portão, 50 metros. O ônibus passa na minha frente e passa na parada, e o ônibus não parou. E quando o ônibus passou, o homem não estava mais. E eu peguei o carro para pegar o homem que estava ali, para alcançar o ônibus. E não achei mais o homem. Um potreiro limpo, estrada limpa, não tinha onde o homem se enfiar. O ônibus passou e aquele homem já não estava mais. O ônibus não parou para pegar ele, eu estava cuidando. Ele vai ter que pegar esse ônibus. Daí eu disse: então, fomos visitados. Fomos visitados. E eu disse para minha esposa: que bom. De noite, quando eu cheguei, conversei com ele, sentamos na sala, eu chamei ela e meu guri, abracei eles. Estou feliz. Começamos a chorar. Começamos a chorar. Eu disse: estou feliz de ter casado com você. Mesmo você correndo risco de vida, você trouxe esse homem aqui para dormir ali. Eu ia ficar muito triste se esse homem passasse e não tivesse um lugar na nossa casa. Mas você correu risco, você assumiu. Dizendo: eu não tive medo, eu te senti uma segurança. Uma noite muito bem dormida. Presença do Senhor. Glória a Deus. Meus olhos estão embaçados aqui agora, né? A gente tem que aprender a trazer um lenço. Quando eu não trago lenço, eu choro, eu fico todo ranhento. Às vezes não tem nada, né? Vamos lá. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, veio um lenço aí, e estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia, e logo os pescadores, havendo descido dele, estavam a lavando as redes. Isso, vai lá. E entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe: afasta um pouco da terra, e assentando-se, ensinava a partir do barco a multidão. E acabou de falar e disse a Simão: vai até o alto do mar e lança a vossa rede para pescar. E respondendo Simão disse: mestre, havemos trabalhado a noite toda e não apanhamos nada, mas porque tu mandas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, encheram as redes de grande quantidade de peixe. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fosse a ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, ou afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois com espanto, o espanto apoderara dele, de tal maneira, que eu perdi meu versículo agora aqui, né? Pois o espanto se apoderara dele, e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam feito.
E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, ou seja, a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O impacto, quero chamar um impacto de um chamado. Um impacto de um chamado. Quero me deter bastante sobre a pessoa de Pedro. Esse não é o primeiro encontro que Pedro está tendo com Jesus. Não é o primeiro encontro. André, irmão de Jesus, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. E ele vai até Jesus e vê os milagres, porque João tinha mandado lá. E ele vê os milagres, depois ele vai e diz para Pedro: achamos o Messias, o Cristo, Filho de Deus. E ele leva Pedro até Jesus. E Pedro, quando Jesus chama Pedro de Cefas. Ali é a primeira vez que ele é chamado de Cefas, porque ele tinha vários nomes. Cefas, Jesus chamou ele de Cefas. Ele era chamado de Simão, que era o nome hebraico, e Simeão, que era o nome hebraico, e Simão, que era o nome grego. E depois, dali para frente, que Jesus chamou ele de Cefas, que em hebraico é pedra, passou a chamar-se ele de Pedro. Ali Jesus tem o primeiro encontro com Pedro, mas não acontece nada. Depois, na praia, Jesus vinha com uma multidão até a praia, e chegando até a beira do mar, limite, aqui eu tenho que barrar, aqui eu tenho que ministrar para o povo. Pedro está lá com os irmãos dele, os empregados lavando as redes, porque tinham passado uma noite sem pescar nada. Hora de ir embora. Jesus pede o barco emprestado. Sobe em cima do barco, senta e começa a ministrar o povo. Quanto tempo? Não sei. E quando ele para de ministrar, ele diz para Pedro: vai até o alto mar, até as águas profundas, e lança a tua rede. E Pedro fica resistente, mas Senhor, nós pescamos a noite toda. Quando é o horário propício, quando era o momento exato, lançamos as redes, não pescamos nada. E Jesus dá aquela ordem, e não fica dizendo: não, mas tenta, vai, acredita, vai lá, tenta de novo, vai lá, vamos ver, talvez vai dar certo agora. Ele não faz assim, entende? Ele deu a ordem e ficou esperando que Pedro obedecesse. Você sabe quando você diz para alguém assim: vai lá e faça isso, e a pessoa fica assim te questionando, e tu não responde nada e continua nos olhos dela assim, ó. De repente a pessoa: tá, porque tu está mandando, eu vou lá então. Então eu vou fazer, porque tu está mandando. Pedro fez a coisa certa, porque tu está mandando, eu vou fazer. Mas eu estou me livrando de toda a responsabilidade se der errado. Não é culpa minha. Se não pegar um lambari, não é eu que vou passar vergonha. Então, a palavra diz que quando você coloca as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se não for curado, não é problema meu. Não é problema meu. É a palavra do Senhor. Pedro diz: sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E vai. E lança a rede. Foi a maior pesca que ele já tinha feito em toda a vida dele. Encheu 2 barcos que estavam quase afundando. Ele sai para fora apavorado, ele não quer saber do resultado, do lucro que ia dar aqueles peixes para ele. Ele vai ao homem que mandou ele lançar rede,
Ao homem que deu a ordem, ele vai para ele e diz: afasta-te de mim, fique longe de mim, não me compromete com o teu ministério, com o que tu está fazendo, porque eu sou um pecador. Eu não quero me envolver com o teu chamado. Eu sou um pecador. Fica longe de mim, por favor. Pedro já se sentia perseguido por Jesus. Porque já tinha um primeiro encontro, e Jesus chamou ele de Cefas, filho de Simão. Cefas. Agora ele sabia. Pronto. Fim da linha. Estou aqui com esse homem, fazendo um grande milagre, com certeza vou ter que agora andar junto. Fica longe de mim. Jesus olha o coração dele, e havia medo. Havia medo no coração de Pedro. Medo de assumir uma responsabilidade. Medo de ir atrás do chamado. E Jesus disse: não temas. De hoje em diante, eu vou te fazer um pescador de homens. Jesus vai lá na raiz do problema e elimina o medo. Porque o medo bloqueia a visão. O medo faz de uma formiga um elefante. Tudo fica misterioso. E Jesus elimina o medo, ou tira a cortina. Olha, eu vou andar contigo. Eu vou andar contigo. Não precisa ter medo. Eu vou cuidar. Eu vou fazer de ti. Eu vou te ensinar como ser um pescador de homens. Quanto a isso, não te preocupa. Não tenha medo. Tu será. Pedro larga tudo e segue a Cristo. Fácil, né, irmãos? Muito simples. Deixar uma empresa para trás. Deixar tudo para trás e seguir. Jesus mostra ali para ele: ó Pedro, tu quer continuar pescando? Eu encho os teus barcos. Cada vez que tu lançar a rede, eu encho os teus barcos de peixe. Mas se tu quiser me seguir, cada vez que tu lançar essa rede da palavra, eu também encho de homens. Escolhe o que tu quer para ti. Tu quer teus barcos cheios? Eu posso fazer isso. Cada vez que você lançar tua rede, eu encho. Porque ele vinha de uma noite frustrada. Ele vinha de decepções. Quantas noites talvez não conseguiu pescar nada, não sabemos. Mas ele vinha de decepções com sua empresa. E Jesus disse: eu posso ser o problema. Mostrou para ele: eu posso ser a solução, aliás, para a tua empresa também. Eu posso ser a solução. Eu posso levantar a tua empresa. Quando tu lançar a rede, eu encho. Quando tu lançar o teu sapato, eu encho as esteiras de vendas. Você pode. Pedro viu isso na sua frente. Estava aqui a escolha: meus barcos cheios de peixe ou chamado. A escolha de um homem não é simples. E não dá para ficar com um pé no mar e o outro na areia seguindo Jesus. Não, Jesus, vamos fazer assim, ó. Na semana eu pesco, no final de semana nós vamos evangelizar. Não era essa a proposta. Vem comigo, vem comigo. E eu vou fazer de você um pescador de homens. Não era essa a proposta. Talvez para ti seja. Você fica com um pé na areia e o outro no mar. Mas para Pedro não era. Pedro era largar tudo. E Pedro sabia. Por isso ele disse assim: Senhor, te afasta de mim. Eu não quero tomar essa decisão agora. Eu sou um pecador. Afasta de mim. E Jesus pega ele. E Pedro se rende.
Dali para frente, tudo foi mil maravilhas. Muitos milagres. Multiplicação de pães. Pagava imposto, pescando, pegava o dinheiro na barriga de um peixe. Maravilhosa. Não, não foi assim. Não foi assim. E você sabe que não é assim. Você sabe que tem os tombos, tem as lutas, tem as dificuldades. Tem os momentos que você diz, hoje chega, última vez, não vou mais, vou entregar tudo, vou parar, vou tomar outro rumo, vou investir aqui, chega. Será que não foi assim com Pedro? Decepcionante. No treinamento, Jesus começa a apostar mais em Pedro do que em todos os outros discípulos. Porque ele tinha liderança. Porque ele queria estar na frente. Os discípulos usavam ele para fazer pergunta para mestre. E Pedro fazia as perguntas. E Pedro trazia a resposta. Pedro sempre era aquele cara que estava na frente, em todas as situações. Então estava sucessivo a errar mais do que os outros. Mas observa, entre os 12, Jesus tirou 3, Pedro, Tiago e João. Esses tinham acesso a todos os miraculosos milagres que Jesus fazia. Pedro viu esses milagres, Tiago viu, João também viu. Mas um cara que teve um acesso que nenhum dos outros 11 tiveram, foi João. João teve acesso ao coração de Jesus. Os outros viram tudo. João escutava com o ouvido sobre o peito do mestre. Nós falamos hoje de manhã, ontem, que a fé vem pelo ouvir. O pastor Ademir falou ontem, e ouvir da palavra de Deus. Quantas vezes você desistiu porque falou algo errado e ficou decepcionado? E Pedro viu a transfiguração. Jesus, entre Moisés e Elias, foi transfigurado. E ele viu esses 2 profetas e Jesus. Estava ele, Tiago e João. Se eu perguntasse para Pedro, Pedro, como é que foi a transfiguração? Ele ia dizer, maravilhosa. Só que eu saí falando coisas sem sentido. Eu já queria armar uma tenda. Depois eu pensei, mas que loucura. Eu perdi a noção das coisas ali. Eu perdi a razão. Se eu perguntasse para Pedro, como é que foi aquele momento de lavar os pés que Jesus, sendo o Senhor, Rei dos Reis, se abaixou para lavar teus pés? E ele ia dizer, cara, eu fiquei tão constrangido, que eu disse, de maneira nenhuma vai lavar meus pés, Senhor, de jeito nenhum. E Jesus disse para mim, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E ele, então lava minhas mãos, lava minha cabeça também. E ele de novo, não, tu está limpo, só precisa os pés. Pedro também andou sobre as águas. Pergunta para ele, Pedro, como é que foi a sensação de andar sobre as águas? Pisar nas águas e ela estar firme. Passar por cima daquela ondinha assim que vinha, vinha outra, né? Passava por cima e não afundava. Foi maravilhoso, mas eu tive medo. E quando essa praga do medo me atacou,
roubou a minha fé e eu afundei. Eu afundei. Entende? Ele foi atacado pelo mesmo mal que ataca todo mundo: o medo, a insegurança, a dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu posso confiar? Será que eu posso ir dar um passo mais à frente? Você não dorme pensando no que tem que fazer amanhã, porque não consegue confiar. E Pedro também confessou que Jesus era o Filho de Deus. Ele confessou. Ele disse que tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse: isso não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo. Do alto essa revelação para ti. Mas só que depois ele estava tentando convencer a Jesus para não ir para a cruz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Onde é que você ia se você ouvisse isso? Se o pastor Olavo estivesse orando por uma pessoa aqui e você viesse aqui: pastor, ô pastor, para trás de mim, Satanás. Eu acho que seria o último culto que você viria, né? Eu acho que seria o último. Porque a pancada foi tão grande que a Bíblia nem descreve a reação de Pedro, eu acho que ficou com pena. Mas ele estava junto. Ficou um pouquinho para trás, eu acho, da turma aqui, caminhando, mas daqui a pouco ele estava lá junto com eles. Por quê? O impacto do chamado, o impacto do encontro dele com Cristo na praia. Ele tinha uma promessa, ele disse que vai me fazer um pescador de homens, e ele vai ter que cumprir, porque eu não vou abrir mão. Ele pode bater, porque eu vou aguentar, e eu vou continuar até eu ser um pescador de homens. Ele também prometeu que nunca abandonaria, nunca te abandonarei, mas negou por 3 vezes. Se não conheceu, não conheço. Você já conhece alguém que diz assim: Senhor, não te largo mais? Conhece alguém assim? Senhor, agora é para sempre. Mas de repente estamos negando a Cristo em qualquer situação. Em qualquer momento é motivo para a gente, no nosso coração, duvidar. Em qualquer situação, a gente dá uma de Zé Fininho assim para não parecer que serve a Cristo. Passar no meio da multidão sem que nos percebam. Ali vai mais um crente. Ali um deles, não conhece esse homem. Mas ele fala igual, não conheço esse homem. Mas ele até se veste igual, seu sotaque. Não conheço esse homem. Ele já tinha adquirido as características de Cristo. E eles identificaram nele. Ele fala igual. Ele é um deles. Não dava mais para esconder. Porque quanto mais eu ando com ele, mais parecido com ele eu fico. E daí, as pessoas te identificam. Aonde você está. Eu estava em Vacaria, num hotel. E um cara estava contando piadas na beira da lareira. Daqui a pouco ele olhou para mim e pediu desculpa. Me desculpa, eu sei que vocês não gostam de piada. Tu é crente, né? Sou. Primeira vez que estou em Vacaria, nunca mais fui lá também. Só fui uma vez. Não conheço ninguém de lá. E ele me pede desculpa porque estava contando piada. Quem que disse para ele que era crente? No outro dia eu saí do hotel,
em direção ao centro, passando na frente da casa de Umbanda. Eu estava longe, você não sabia que era uma casa de Umbanda? Uma menina veio na rua, olhou para mim assim, deu uma risada e correu para dentro do pátio. Eu tinha um cabelo bem grande assim, né? Agora, não sei o que fez aquilo. Black Power. E eu tinha uma pastinha, tinha um espelhozinho pequenininho, eu tirei a pastinha assim, eu peguei a minha bolsa, peguei o espelhozinho, olhei. Não, tá legal, tá tudo bem. Ela voltou com uma outra maior, e as duas deram uma risada assim, que eu ouvi de longe assim, correram para dentro. Aí veio a mãe junto, e pararam na rua e olharam assim, e correram. Daí eu vi fechar as portas assim, e eu estava caminhando na calçada que ia passar na frente da casa delas. Eu olhei, só eu na rua, de manhã, passei para outra calçada. Passei para o outro lado da rua e fui indo, né, assim, cuidando da casa aqui. A casa já estava com as janelas fechadas, a porta fechada. E daí, mas eu pensei, por quê? Por quê? Tinha uma tábua escrita assim, acima da porta, assim, no oitão da casa, Centro de Umbanda, 7 flechas. Aí eu disse, tem que fechar mesmo, porque eu estou passando aqui. Entende? Você não está despercebido. Você não está escondido, por mais que você pense que está. Você é observado em todos os momentos. Em todos os momentos. Porque a presença do Senhor sempre vai estar com você. O anjo do Senhor sempre vai estar com você. E quando você passa, as pessoas percebem. Percebem. E olha só. O que Pedro fez aqui? Perante uma fogueira, ele nega a Cristo 3 vezes. Mas numa outra fogueira, ele confessa a Cristo que amava ele por 3 vezes. Esse fogo é revelador, né? Um levou ele a mentir e o outro, quando Jesus estava junto, ele disse, não, agora eu tenho que... Jesus puxa para fora dele o que ele realmente queria confessar, que era o amor dele por Cristo. E eu acho impressionante que tem algo aqui que eu tenho que considerar, que Pedro, numa encrenca que há lá entre os discípulos, que queriam abandonar todo mundo, e Jesus disse, vocês não querem ir junto? Vão? Pode ir, vão junto. Sabe dessas encrenquinhas que dá, eu não vou mais nessa igreja. Tá? Não vou mandar andar contigo. Então vai, todo mundo vai. Você não quer ir junto? Não, vamos todo mundo. E Pedro, mas Senhor, para onde é que nós vamos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens. Ele tinha descobrido, eu tenho que perseguir isso, porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Aí ele não abre mão do chamado. Aí ele leva as pancadas. Olhando humanamente, talvez os seus companheiros diziam para ele, Pedro, mas tu só leva pancada, Pedro. Talvez diziam. Mas perseguia cegamente o seu chamado, o quanto não se cumprir. Ele prometeu lá na beira do mar, tinha testemunhas, que eu serei um pescador de homens, e ele vai ter que cumprir isso. Ele ia, que nem o pastor Ademir disse, o Kiko fominha por bola, Pedro era fominha, queria estar pregando antes do tempo, mas não estava preparado. Na última pescaria da vida de Pedro, no mar, noite tenebrosa. Sabe assim, quando você sai de um velório, e daí você chega em casa e tem que reorganizar a vida, porque aquela pessoa que morreu,
que saiu do meio de vocês, saiu da nossa vida, ela era muito importante, ela dava os rumos para tudo. Ela bancava, e quando você tem que reordenar a vida, você senta assim, perto da mesa, no sofá, na escada, debaixo de uma árvore, e reanalisa a tua vida. Volta 3 anos atrás, eu tinha uma empresa. Eu estava indo bem, eu tinha empregados, eu larguei tudo, gente. Eu saí atrás dele, ele prometeu que ia fazer um pescador de homens, e eu acreditei fielmente nisso. 3 anos eu estou andando atrás dele. Várias noites longe da minha família. Quer saber de uma coisa? Não sei vocês, pessoal, mas eu vou pescar. Eu vou voltar para o meu... Vou pescar. Eu vou fazer o que eu sempre fiz, o que eu sei fazer. Da onde eu nunca deveria ter saído. E foi. Só que quem é líder tem poder de influência. E Pedro já era líder. Quando ele disse, eu vou pescar, os outros disseram, nós vamos contigo. Sem dizer para Pedro, eles estavam pensando a mesma coisa, analisando a vida e botando os pingos nos is. A melhor coisa que a gente faz é voltar a pescar. E quando uma voz se levantou e disse, eu vou fazer isso, todos foram. Perguntar para um pai de família aqui, diz, fala no ouvido da tua mulher, eu vou para casa. Ela se levanta atrás de ti e os filhos vão junto. Perguntar para um obreiro, se ele disser assim, olha, eu vou sair dessa igreja. Todo aqui eles estão influenciando. Eu vou contigo, quando é que tu vai? Acha uma igreja boa, nós vamos contigo. Você tem poder de influência. E você não percebe. Porque você lidera. Porque você foi chamado. E lá ele não pesca nada de novo. Porque ele está fora do propósito. Ele não foi chamado para pescar. O propósito era pescar homens e não peixes. E de manhã cedo, de madrugada, Jesus, caminhando pela praia, chegou o barco lá no fundo. Ei, vocês pescaram alguma coisa aí? Vocês aí do fundo pescaram alguma coisa? Não deu nada. E um homem chamado discípulo amado, João, quando ele se lança a rede para o lado direito, encheu de peixe. Estou lembrando de uma coisa, gente. Vocês lembram 3 anos atrás? Nós não vivemos essa história. Há 3 anos atrás nós não passamos por isso. Esse homem que está lá é Jesus, só pode ser. Ele disse a mesma coisa que ele disse há 3 anos atrás, e acontece. O homem que tinha decidido ir pescar, jogou-se na água, não teve paciência, esperou o barco chegar na praia, saiu a nado, tinha uns 100 metros, nadando, é ele, eu quero chegar lá. Nós temos uma conversa séria para tratar hoje. Nós temos um assunto a ser resolvido na beira da fogueira. Chegou lá Jesus na beira da praia, Pedro molhado, não perguntou nada para Jesus, mas estava ali. Jesus chama ele para a beira da fogueira com os outros discípulos. Traga algum dos peixes de vocês para a gente assar. Tinha peixe assado, tinha mel. Isso depois da ressurreição de Cristo. Sentado, não tinha banco, sentado na areia. Sabe como é que se senta na areia? Tem que dobrar as pernas aqui assim.
Pedro, você me ama? Sim, Senhor, sim, sim. Tu sabe que eu te amo. Então cuida dos meus cordeirinhos. E Pedro fica quieto, Jesus fica quieto. E eu comendo mel, comendo peixe. Jesus deixa passar um tempo. Ele não faz 3 perguntas. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você... Não. Ele dá tempo para você pensar. Ele dá tempo para você refletir as consequências do que você está dizendo. Se você quer assumir ou não. Talvez ele gastou uns 5 minutos. Pedro, você realmente me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro responde ao pé da letra rápido. Então cuida das minhas ovelhas. Esse negócio começa a subir dentro de Pedro. Poxa, eu já confessei 2 vezes. Eu estou me comprometendo com algo que eu estava desistindo. Eu estou me comprometendo de novo com algo que eu estava abandonando. Eu já não queria lá atrás. Eu mandei ele ficar longe de mim. E eu não consigo agora me separar. Eu pedi, por favor, fica longe de mim. Eu não sou o homem que você procura. Eu não sou a mulher que você procura, eu sou pecador. Eu vou falhar, eu vou errar. Eu vou botar os pés pela boca. Eu não posso me comprometer com esse negócio. Mas agora eu estou aqui, de novo abraçando algo que eu não quero. Coxei minha rara. O tempo passa. E Pedro olha para o fogo, olha para Jesus, cabeça baixa, talvez escrevendo na areia. Agoniado, eu preciso de uma resposta de Deus, de Jesus. Hoje eu tenho que saber. Quando vem a mesma pergunta, Pedro, realmente você me ama? Eu não vou te responder, Senhor, tu sabe todas as coisas. Por que eu vou te responder? Tu sabe. Se eu estou aqui, é porque eu te amo. Se eu vim até aqui esses 3 anos, é porque eu te amo. Se eu neguei, se eu errei, se eu andei a vez, é porque eu te amo, por isso que eu estou aqui. Vem cá comigo, Pedro, vem cá. Vem cá. Vamos caminhar um pouquinho na areia. Vamos caminhar um pouco pela praia. Então, daqui para frente, Pedro, vamos botar o jugo. Tu está manso, tu está pronto para receber a carga que eu quis botar em ti. Por 3 anos eu venho te preparando. Daqui para frente vão te levar para o caminho, se tu não quer ir. Mas tu vai, tu está manso, tu está pronto, vai, Pedro. Estava aquietado o coração de Pedro. Pronto, estava restabelecido a comunhão. Primeira lançada de rede que Pedro dá. 5.000 almas, né? 5.000 homens. Acho que foi mais que os 2 barcos. Os 2 barcos não tinham 5.000 peixes. Deu mais resultado. Minha pergunta para você. E aí nós vamos ficar em pé agora. Tá? Vamos ficar em pé. Minha pergunta para você. Até aqui. Até aqui. Vim me arrastando, Jairo. Vim me arrastando. Vim sendo empurrado por outros. E eu nunca tive coragem de olhar nos olhos dele e dizer, eu te amo.
O tempo tem passado, nem empresa e nem chamado. Eu estou com um pé na areia e outro no mar. Eu não sei o que eu faço. Para que eu fui chamado? Eu te convido, vem aqui na frente. Diz para Jesus: te afasta de mim. Mas Ele não vai se afastar. Aí que Ele vai te pegar. Jairo, eu já fiz tanta bobagem na minha vida. Mais que Pedro? Mais que Pedro. Insiste naquilo que Ele botou no teu coração. Insiste. Já pisaram, já passaram por cima, já te chamaram de doido, já te chamaram de louco. Insiste naquilo que o Espírito Santo botou no teu coração. Talvez Ele tinha dito para você: vou te fazer um pescador de homens. Não aconteceu? Continua. Talvez Ele tenha dito algo que eu não sei, mas se Ele disse, Ele cumprirá. Daqui a pouco você vai se sentar com Ele na beira da fogueira e Ele vai dizer: ok, agora eu vou te botar a canga no pescoço e nós vamos andar junto. Vem aqui na frente. Reestabelece isso. Vamos acender a fogueira aqui. Senta aqui com o Senhor e deixa Ele perguntar para o teu coração: como é que está a tua situação, a tua posição ainda diante dEle. Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Não temas, porque eu sou contigo, porque és precioso aos meus olhos. Quando passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama do fogo arderá em ti. Porque eu sou teu Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Rei, o teu Salvador. Você entendeu a palavra hoje? Então, meu querido, eu vou dar uma pancada. Não espere que alguém vai lá e te traga no colo aqui na frente. Se Deus te chamou, te levanta. Já está em pé, venha. Atenta para o chamado que Deus está fazendo no teu coração. Hoje nós ministramos. Não é tempo mais de andar no colo, é tempo de dar colo. Não temas, porque eu te remi, chamei pelo nome, tu és meu. Não temas, porque eu sou contigo, porque és precioso aos meus olhos. Do passar pelas águas, eu serei contigo.
contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, ele não te queimará. Nem a chama do fogo arderá em ti, porque eu sou teu Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Rei, o teu Salvador. Eu sempre te amei, te amo, tu és meu. Eu sempre te amei, te amo, tu és meu. Eu sempre te amei, te amo, tu és meu. Eu sempre te amei, te amo, tu és meu. Porque eu sou teu Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Rei, o teu Salvador. O teu Salvador.